Na última sexta-feira foi oficializado, né, efetivamente a demissão do Dorival Júnior do comando técnico da seleção brasileira. Mas eu acho que é uma queda já anunciada praticamente desde o próprio pós-jogo de terça contra a Argentina, né, quando na saída do estádio lá do Monumental, né, na zona mista ali, o grande Edinaldo Rodrigues, né, presidente da CBF, ele fala, amanhã eu falo. E não falou amanhã, nem no outro dia, só na sexta que foi ontem. Aliás, eu nem sei se ele falou também, né? Que começou ontem na sexta-feira já desde de manhã, né? Muita gente bancando, não, vai cair, já caiu. Algumas pessoas até, né, só para falar que é o pai da notícia, né? Não tinha nem acontecido a reunião ainda, provavelmente ele já se encaminhava para demissão, mas cara, já caiu. Não, a reunião aconteceu de tarde, né? Na hora do almoço ali, barra de tarde, na CBF, e aí sim oficializou a demissão, já com uma insatisfação que vinha de algum tempo, né? E aí a gente mostra que a CBF é uma instituição, uma confederação despreparada, a gente já sabe, né? Que é uma instituição que uma coisa que a CBF sabe fazer bem é ganhar dinheiro. E eu não estou falando isso de forma pejorativa não, tá? A CBF sabe render muito bem, fazer render muito bem Copa do Brasil. A seleção brasileira virou um produto muito forte, né, no final dos anos, virada, né, dos anos 80 para os anos 90, vira um produto muito forte, começa a vender muito bem seleção brasileira, né, para muitos, como é que eu posso dizer, para muitos patrocinadores mesmo, né, e consegue sempre gerar muita renda na seleção em si. Como eu disse, as competições, a Copa do Brasil, por exemplo, é muito rentável, e a CBF que vem disso, né, mas enfim. Aí, se a gente parte para o lado técnico, já é uma instituição extremamente falha e com um grande problema de leitura de momentos, né? E às vezes até coloca alguns bons profissionais lá, mas inseridos no meio de uma bagunça. Eu estava procurando um termo mais fraco, eu queria falar coisa pior que bagunça, generalizada que acontece lá dentro, né? Isso eu poderia até entrar aqui no mérito, por exemplo, da eleição tosca que foi só com o Edinaldo sendo eleito, sendo candidato, e nem falando, porque o Ronaldo, fenômeno que tentou, né, se candidatar e não conseguiu, nem porque o Ronaldo era a solução, não, mas porque qualquer um que minimamente nem consegue concorrer, porque a estrutura é toda montada para quem está lá se perpetuar no poder e os clubes e federações ficarem com um certo receio até de apoiar outro candidato. Então, por isso que até, por exemplo, o Santos, o Corinthians, acho que o Mirassol, tiveram mais clubes. 7 clubes não assinaram, né, a candidatura do Edinaldo, mas votaram lá no final. Não tinha outro candidato. Era melhor se abster, então. Mas eu até entendo, por exemplo, o medo de represália, talvez, depois. Não direta, né? Vocês sabem, indireta, mas enfim. Então, dito tudo isso, depois de uma data FIFA em que o Brasil até vence a Colômbia, mas vocês viram como é que foi naquele sufoco, perde para a Argentina, perde não, é humilhado pela Argentina, né? E vai para a Copa do Mundo, claro, a gente já falou aqui várias vezes, mas não apresentava nenhum desempenho. E há 1 ano e 3 meses, da Copa do Mundo, troca de novo seu treinador. Nesse ciclo já foram 3, mesmo sabendo, partindo para o quarto, né? Mesmo sabendo, desde antes da última Copa do Mundo, que o Tite não ia ficar. Então o despreparo é sempre um negócio a ser aplaudido assim para a CBF. Mas tudo bem, Dorival foi demitido. Já vamos falar também do desempenho dele e tudo mais, mas é um ciclo que eu sou da opinião de que o ciclo tem muita gente que fala, né? Não precisa, o importante é chegar bem perto da Copa, não. Eu sou da opinião de que o ciclo pelo menos tem que gerar uma boa base. Por exemplo, o vídeo aqui ontem da Alemanha fala, né, que eles penaram um pouquinho, 1 ano com o Hansi Flick, né, que não encaixou o trabalho dele, não encaixou. E até o Nagelsmann chegar e conseguir dar uma cara para o trabalho, mas já tinha uma base mais ou menos, né? Na seleção brasileira, eu não digo a base dos convocados, mas na seleção até que tem a maioria ali uma base, mas também muda muitas peças, as peças, eu vou falar alternativas, não, as peças de composição, melhor dizendo, do elenco, e passou de uma forma muito diferente de Ramon Menezes para Fernando Diniz e Dorival Júnior, e a expectativa era Carlo Ancelotti. Agora fala-se muito em Jorge Jesus. Então assim, meio que não tem um norte, né? Mas tudo bem. Então eu sou da opinião de que o ciclo tem que ser bem pavimentado, para você chegar na Copa pelo menos com uma estrutura bem montada. O Brasil não teve, já desperdiçou quase o ciclo inteiro
Nesse meio tempo, teve uma Copa América que o Brasil joga muito mal a competição inteira. Tem alguns amistosos e algumas derrotas que você via, não o grande problema não no resultado, claro, mas no desempenho. Então, a escolha agora tem que ser certeira. E tem que ser certeira porque sigo achando, já falei, talvez não tenha falado aqui neste canal que é recente, vocês sabem, aliás, se inscrevam, deixa o like se vocês puderem. Mas no meu outro canal, o Jogo Falado, que eu tenho há um tempo e falo muito de Santos e Seleção Brasileira, por lá já falei muito que eu acho que a geração é boa sim, dos jogadores. Tem muitos jogadores bons, tem jogadores protagonistas em grandes clubes, em clubes médios que algumas pessoas gostam de demonizar. Eu não gosto dessa parte, mas tudo bem, entendo. Mas tem jogadores protagonistas nesses clubes, tem jogador bom. A questão é, a mudança precisa acontecer de postura, vindo dos atletas também, é verdade, mas vindo também do comando. Para que possa, né, colocar ali dentro de campo uma comissão e um elenco que estejam respaldados por todo o entorno, especialmente quem manda, né? Enfim, mas sobre o Dorival em si, eu pensei que o Dorival era capaz de fazer um trabalho melhor, tá? Pensei que o Dorival não imaginava que ele ia chegar e dominar umas eliminatórias que tem Marcelo Bielsa e vinha muito bem com o Uruguai. O Uruguai até está numa queda recente, que tem a Argentina com o Scaloni seguindo no seu ciclo aí de campeão da Copa América, campeão da Copa do Mundo, ganhou a finalíssima, outra Copa América, né? Enfim, foram duas, né? Se não estou enganado, contra o Brasil e contra a Colômbia a última. Segue num ciclo muito bom. Não imaginei que fosse dominar, mas imaginei que iria brigar pelo menos lá em cima, né? E o Brasil não teve isso, o Brasil não conseguiu encaixar boas atuações em sequência, até conseguiu encaixar vitórias, por exemplo, né? Mas quando o Brasil, por exemplo, bate o Chile, mas é uma virada fora de casa no jogo que o Brasil vai muito mal, foi na base da empurrância, mas venceu, não vamos também ser chato, mas venceu, né? E depois bate o Peru em casa por 4-0, o Peru que até melhora também recentemente, né? Agora um pouco, mas é sim uma geração muito envelhecida, que é o resto, entre aspas, daquela última que foi para a Copa do Mundo de 2018. Nem lembro se foi a 2022 também a seleção peruana, mas enfim, é uma geração já envelhecida que, por exemplo, conta com o Paulo Guerreiro, com seus 41 anos ainda jogando bem, tá? Fazendo gols, mas é uma geração já mais envelhecida que estava em um momento. O Brasil engata 2 vitórias aí, né? Mas mesmo assim não convencendo. E o Dorival assume ano passado, né, aqueles amistosos contra a Inglaterra e Espanha, foram 2 bons testes, e até na época faltava, óbvio, muita coisa, era uma estreia contra uma seleção grande, que foi a Inglaterra, por exemplo, o gol do Endrick no final, né, em Wembley, inclusive. Mas você pensava, se o primeiro jogo foi assim, o segundo contra a Espanha foi um jogo de trocação mesmo, e você pensava, não, com o tempo vai melhorar, vai ter coisa a evoluir. E não aconteceu, foi o inverso, inclusive, né? O Brasil tem esses 2 jogos, depois passa a próxima data FIFA, tem amistosos de preparação para a Copa América. E o Brasil vence o México, que estava com uma seleção que não era principal, depois empata com os Estados Unidos e não joga bem em nenhuma dessas partidas. E aí começa a Copa América. Um empate modorrendo com a Costa Rica, uma vitória boa sobre o Paraguai, né, é verdade, aquele 4-1, foi talvez o único grande jogo do Brasil sob o comando do Dorival. Mas enfim, aí depois empata com a Colômbia, um jogo mais difícil até, mas para mim a Colômbia foi até melhor naquela partida. E é eliminado pelo Uruguai, esse sim um jogo bem ruim das duas partes, inclusive, eliminado nos pênaltis por 4-2, né? E nas eliminatórias, o Dorival, e vocês vão ver, até vou falar dos números depois, os números do Dorival são relativamente bons até, mas nas eliminatórias aí começa, um empate, aquele empate em Curitiba, uma vitória em Curitiba contra o Equador, que é 1-0, com gol desviado lá, enfim, venceu, né, beleza. Aí perde para o Paraguai, fora de casa, aquele golaço lá do Gomes, né, se não estou enganado, vence os 2 que eu falei antes, o Chile e o Peru. E aí tem uma data FIFA depois de 2 empates contra a Venezuela e o Uruguai, e o do Uruguai você até entendia, né? Você até pensava, tudo bem e tal, mas culmina nessa última data FIFA em que vence a Colômbia até, né? Com o chute do Vini no final do jogo lá, mas assim, a Colômbia teve momentos de muito domínio dentro do jogo. Depois, para mim, o Brasil ganha na qualidade justamente do seu elenco, porque troca as peças e a qualidade
cai muito pouco, o da Colômbia caía demais, né? Fisicamente, os principais jogadores cansaram, trocou, não tinha como competir com o Brasil em questão de elenco. E mesmo assim é um chute do Vini que desvia lá e entra no gol, um belo gol, mas foi um chute desviado, enfim. E aí tem esse amasso para a Argentina. Então, essa foi a passagem inteira do Dorival, tá? Que dura 1 ano e meio, certo? O primeiro jogo é 23 de março contra a Inglaterra do ano passado. Não, 1 ano, né? Ele foi demitido ontem, né? 1 ano e alguns dias, olha só. Mas foi uma passagem com 16 jogos, 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Mas repito, o grande problema foi sempre a falta de desempenho, a falta de uma construção de uma base que fosse uma forma de atuar. O Brasil não tinha, e o Dorival insistia também em falar em avaliações de entrevistas que estão melhorando. Ele chegou a falar que o Brasil ia estar na final da Copa, né, do ano que vem. Falou, eu tenho certeza que a gente vai estar na final da Copa. De forma alguma ia estar na final da Copa se continuasse nessa pegada, tá? Então, acho que é uma mudança que acontece em um momento certo. Eu também falei até no jogo, falei depois do jogo da Colômbia, eu teria demitido ali já, mas assim, óbvio que não dava para demitir antes do jogo da Argentina e ir para lá. Já pensou, tomar um cacete sem técnico lá? Isso é pior ainda. Entendo a cabeça deles nesse momento, deles dirigentes. Mas foi uma condução bem ruim, um trabalho que não evoluiu do Dorival, e eu esperava que ele pudesse conseguir atingir mais coisas nesse tempo. Repito, não acho também que ele fosse competir por cabeça lá em cima, mas poderia ter feito muito melhor do que foi, né? E agora sobre a escolha do técnico, né? Que assim, eu vejo muita gente falando do Jorge Jesus, né? Eu até fiquei de falar aqui, eu tava olhando, mas o Peru não foi para a última Copa, foi em 2018 mesmo. Eu vejo muita gente falando do Jorge Jesus. Eu não sei se é um cara que assim, eu colocaria como grande nome, né? Por exemplo, se você tenta o Ancelotti e não consegue, eu acho que é um patamar muito mais alto. Apesar do Jorge Jesus ser mais técnico do que os últimos que passaram pela seleção. Dorival, Diniz, enfim, Ramon, então, nem se fala. Mas não sei, claro, seria uma seleção muito mais organizada com Jesus, óbvio, isso é inegável. Mas acho que pelo patamar ventilado poderia buscar mais. Eu gostaria do Ancelotti, claro, evidente. Já vi algumas pessoas falando do Klopp, também eu acho difícil porque o Klopp pegou um projeto em que ele é uma das peças principais, não é um treinador, tem uma pressão muito menor, e ele sai do Liverpool de um trabalho bem desgastante, né? Então não sei, valeria a ligada também, óbvio, é um baita treinador, espetacular treinador. Mas um que está em clube, eu gostaria, por exemplo, era o Mourinho. E aí eu até explico porque não joga da forma que me agrada, não é nenhum revolucionário tático, inclusive também o Mourinho, nunca foi, né? Talvez lá no começo da carreira dele ele tenha tido algumas coisas mais diferentes, mas hoje não é um cara que está nas principais ligas, por exemplo. Você vê, ele vem de trabalhos em Tottenham, Roma e tá no Fenerbahçe agora, né? Então assim, são ligas, a italiana não, né? Aliás, nem a inglesa, mas são times de projeção menor. O Fener, claro que não briga por título lá na Turquia, mas aí é uma liga assim, de um nível menor. Mas é um tipo de cara vencedor que eu acho que conseguiria mudar a mentalidade. Seria um escudo até para os dirigentes incompetentes que a CBF tem. E acho que é o que o Brasil precisa um pouquinho, dar uma mudada na mentalidade. De fazer os caras acreditarem que podem. Eu acho que ele é mestre em fazer isso, inclusive. Não é à toa que o único time que ele não ganhou título foi o Tottenham, né? A carreira inteira dele, sempre ganhou título. Chelsea, Porto, Roma e outras até. A Inter de Milão, pô, óbvio, ganhou pra caramba, né? Inter de Milão. E agora no Fenerbahçe, acho que ainda não ganhou, se eu não estou enganado, acho que ainda não ganhou, mas certamente tem potencial para isso. Então, é um nome que eu gostaria, por exemplo. Mas enfim, aí é só eu chutando aqui. Certamente tem outros que podem ser ventilados, que têm bons trabalhos. Eu só não iria, por exemplo, em apostas novas também, como Felipe Luiz. Acho que não é a hora, para o bem da carreira dele, inclusive. Acho que é um cara que precisa um pouquinho ficar longe ainda disso. Eu vi gente falando do Jardine. O Jardine já é um cara um pouco mais experimentado, está muito bem no América do México, mas foi muito bem na seleção de base, inclusive. Mas não sei também. Como eu disse, agora, para esse momento, eu prefiro um cara mais experiente. Se não gringo, uma aposta pelo menos diferente do que as últimas feitas. O que você acha disso? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até, pessoal. Valeu!